Diga aleluia. Graça e paz, igreja linda. Eu acho que vocês não gostaram que eu falei que vocês são lindos. Gente, se alguém fala isso para mim às 8 horas da manhã, ganhei meu dia, né? Então vou falar de novo. Graça e paz, igreja linda. Graça e paz, povo lindo. Então olha para a pessoa que está aí do teu lado e fala: você é bonita, hein? Fala, faz um elogio. Você é bonito, meu filho. Glória a Deus. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que quando eu olho um cartaz daquele que só tem homem, eu fico falando: o que eu estou fazendo aqui? E esse é o cartaz do mês que vem, né? E eu estava olhando o cartaz desse mês, né? Falando sobre amigos do reino. E vi que a única mulher sou eu, estou bem lá no meio ainda, né? Mas eu louvo a Deus por estar aqui com vocês essa noite. Quero agradecer aos pastores desse lugar, especialmente ao meu amigo, pastor Rodrigo, porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos, amém? E eu me sinto muito honrada de estar nesse altar, porque eu sei que altar é um lugar especial. E nenhum pastor, nenhum líder de ministério é louco de colocar no altar alguém que ele não reconheça que essa pessoa tem vida com Deus. Eu sou pastora de igreja. E todas as pessoas que eu recebo no altar da minha igreja, inclusive o pastor Rodrigo esteve lá esses dias, está lá sempre. Eu sei que são pessoas conectadas com Deus. Então quando eu recebo um convite, quando alguém fala assim: olha, você vai ministrar na minha igreja, já entra no meu coração um temor muito grande, uma alegria muito grande. Porque o que eu amo fazer é exatamente o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu amo falar de Jesus. Eu amo falar sobre a Bíblia Sagrada. E um dia eu comecei a ouvir um pregador e ele estava falando, né, das características particulares que cada ministro da palavra tem. E eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, qual é a minha característica? Como é que eu ministro? Como é que eu sou? E é interessante porque eu comecei a minha vida de fé, né? A minha caminhada com Jesus. Eu me converti com 16 anos de idade, ontem, né? Tá ali o Geraldo que não me deixa mentir, né, Gê? Você lembra, né? Ontem. E quando eu me converti, o primeiro ministério que Deus me deu foi cuidar de crianças. E eu sempre amei criança, sempre. E eu tinha todo um jeito. Você sabe que para ministrar com criança você tem que, né, florear, contar uma história. Você tem que fazer ela entrar naquele mundo, se imaginar ali. E Deus me fez lembrar disso. E eu concluí que a minha característica como pregadora da palavra de Deus é que eu sou uma contadora de histórias. Eu gosto de falar da Bíblia. Eu gosto de falar das coisas maravilhosas que a Bíblia tem. E eu louvo a Deus também, porque além dele ter me ensinado dessa maneira, Ele coloca pessoas na minha vida extremamente importantes. E hoje eu quero apresentar para vocês a pessoa mais importante da minha vida, que é minha mãe, que está ali. Mãe, fica de pé. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessa mulher linda, gente. Olha isso. Amém, mãezinha. Minha mãe, minha intercessora, pastora Maria Albano. Eu chego nos lugares, ninguém me conhece. Olha, pastora Maria Albano. Eu falei: meu Deus, é a Margarina Doriana, né? Todo mundo conhece, Coca-Cola. E minha mãe realmente tem sido minha maior intercessora. É uma mulher assim extremamente voltada à oração. Quando eu me lembro da minha mãe, eu me lembro de uma mulher ajoelhada, orando, jejuando. E às vezes quando eu chego na casa dela: e aí, mãe, qual que é o jejum hoje? Porque é uma mulher que ora muito, jejua muito. E hoje ela está aqui intercedendo por mim. Amém? E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho assim comigo que os sinais falam o reino do Espírito. E eu sempre morei na região do bairro do Socorro, Vila Oliveira. Eu nasci naquele lugar.
cresci ali, estudei só o primário, depois eu vim estudar no centro da cidade. Mas a minha vida foi ali o tempo todo. E agora, há uns 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, Deus me trouxe para essa região aqui. Eu estou morando aqui na Vila Sintra, perto ali da Júlio Simões. E quando Deus me trouxe para cá, foi uma situação assim muito interessante, porque eu vim debaixo de um grande milagre, de um grande suprimento que Deus estava gerando na minha vida. E quando eu mudei para essa região, eu não conhecia absolutamente nada desse lugar. Gente, para eu ir na padaria, eu ligava o GPS. O dia que eu mudei e tal, arruma a casa, deixa tudo em ordem e tal. Aí quando eu fui sentar, eu falei, preciso colocar comida para o meu cachorro, porque eu tenho um cachorro que é quase gente. Eu ministro a palavra de Deus para ele. O nome dele é Lúcio. Se tem algum Lúcio aqui, sinta-se elogiado. Entendeu? Porque eu amo muito meu cachorro. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso dar comida para o Lúcio. E onde comprar, coloquei no GPS, porque eu não sabia nem onde eu estava. E quando eu vim para esse lugar, né, e aí começa a se adaptar, começa a se localizar. Hoje já conheço muita coisa por aqui. E um dia eu estou lá em casa, na tranquilidade da minha casa, e daqui a pouco eu escuto um dos vizinhos me liga o som do carro. Sabe aqueles caras que colocam aquelas caixas de som, que só cabe ele e a caixa de som no carro? Gente, o cara me abre o porta-malas do carro, né? Aquele negócio desse tamanho, umas caixas maiores que essa, e tum, 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 aquele barulhão, um funk, aqueles de Cruz Credo Jesus está voltando, você entendeu? Horrível, som é aquele som alto. E aquilo começou a me incomodar. E dentro da minha casa, as janelas tremiam. E eu queria assistir televisão, não conseguia. Eu queria ouvir uma música, eu não conseguia. Eu queria conversar e não conseguia, porque o barulho era muito grande. E o cara assim, sabe, tranquilamente, tipo 7 horas da manhã, em pleno sábado, o cara já com um som dessa altura. E aquilo começava às 7 da manhã, estava dando meia-noite, 1h da manhã, e o som continuava. Eu falei, isso não é possível. E aquilo começou, sabe quando uma coisa te atormenta? Aquilo começou a me atormentar. Não bastasse isso, o vizinho de frente à casa desse, que abriu o carro e tudo mais, também me aparece com um carro do mesmo tipo. E me liga um som lá, só que diferente, era sertanejo. Então ficava a disputa do funk e o sertanejo, o funk e o sertanejo, aquilo me atormentando. E aí alguns vizinhos não aguentavam, iam lá discutir, brigar, não sei o quê. Até que um dia, né, alguém reclamou, alguém ligou, enfim, a fiscalização chegou lá e o barulho parou. Mas por que eu estou te falando isso? Porque o que eu quero falar com você nessa noite é exatamente sobre essa questão. Qual é o ruído que está atrapalhando a tua vida? Qual é o barulho que está interferindo na sua comunicação com Deus? O que é que você tem ouvido? O barulho ou você tem ouvido a voz do Senhor? Vamos ler a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos, versículo 8, versículo 9. Procure aí, está muito difícil de procurar o livro de Gênesis, né? É o primeiro. Não é índice, tá? Índice é outra coisa. O livro é Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Fala glória a Deus. Deixa a tua Bíblia aberta aí, porque nós vamos falar um pouquinho mais. Mas olha que coisa interessante, né? A Bíblia, o livro de Gênesis, ele é um livro que nos fala exatamente da primeira relação entre Deus e o homem.
Você sabe que o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Quem aí gosta de fazer novas amizades? Gente, eu não posso parar num lugar que eu já conheço todo mundo. Eu sou aquela pessoa que gosta de fila de banco para fazer amizade. Entendeu? Quando eu tiro férias, eu gosto de ir para a praia, mas aquela praia que não tem espaço para você armar ali a sua cadeira e o guarda-sol. Eu amo sentar assim, e aí eu tô lá, daqui a pouco eu já estou conversando com alguém do lado, daqui a pouco já estamos trocando WhatsApp. Eu amo fazer amizade. Eu sou desse jeito. Outro dia minha mãe chegou para mim e falou: filha, fui passear num lugar. Eu trouxe até o folder para você ver. Eu falei: sério, mãe, onde você foi? Fui num hotel, fazenda, maravilhoso. Eu falei: jura, mãe? O que tinha lá? Não tinha nada. Filha, não tem nada. É só o barulho do passarinho. Piu, piu, piu. Deus me livre. Mãe do céu, que bom que você gostou. Mas gente, eu gosto de muvuca, eu gosto de 25 de março. Juro, gosto de gente. Gosto de estar no meio lugar. Eu gosto de estar num lugar sabendo que lá atrás de mim tem um McDonald's. Dá para ver, né? Eu tenho a cara do McDonald's, né? Eu gosto de fazer amizade, de conversar. Eu sou assim, desde criança eu sou assim. Então, quando se fala de relacionamento, é uma coisa assim que me atrai muito. E quando eu li esse texto, e eu comecei a me lembrar da forma como Deus quer se relacionar comigo e com você. É interessante que no livro de Gênesis você vê Deus se relacionando com o homem. Só que o relacionamento de Deus conosco não tem nenhuma novidade para Ele. Porque Ele nos conhece em gênero, número e grau. Ele já sabe tudo, Ele conhece detalhes, Ele nos formou. Mas quando a gente fala do nosso relacionamento com Ele, aí é uma coisa extraordinária. Porque nós não sabemos muita coisa de Deus. Quanto mais você se relaciona, mais você vai conhecendo esse Deus. Você vai conhecendo a personalidade dEle, o jeito dEle, a palavra dEle, a forma como Ele quer abençoar. É uma coisa impressionante. Então quando Deus, Ele se relaciona conosco, como eu te falei, Ele não tem nada que aprender, porque Ele já sabe. Mas eu tenho muito que aprender com Ele. Então relacionamento é uma das coisas principais que Deus quer ter comigo e com você. Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Ele quer nos orientar, uma coisa fantástica em Deus. Por isso que eu sou apaixonada por Ele. É que Ele não nos deixa andar sem um norte, sem uma direção. Ele diz: o caminho é esse. Vai por aqui, faz isso. E o melhor de tudo, aprenda uma coisa: quando Deus quer te abençoar, Ele coloca alguém na tua vida. É verdade. Todas as vezes que Deus quer fazer algo novo na tua história, trazer algo novo para você, Ele vai colocar alguém de extrema importância na tua vida. Essa pessoa, ela vai ser uma chave que vai girar, sabe, abrir portas que vão colocar você num nível diferenciado. Agora vamos voltar um pouquinho para essa questão de Deus e Adão. Olha que coisa mais interessante, pensa comigo. Deus cria todas as coisas. Deus cria a terra, o mar, o sol, a lua, as estrelas, tudo aquilo que você já leu na palavra de Deus. Deus faz tudo isso e então Ele cria o homem. Agora pensa que maravilha que foi criar o homem. Ele cria o homem e quando Adão abre os olhos, a primeira imagem que ele vê é o próprio Deus. Gente, que coisa magnífica. Você já pensou você abrir os olhos e a primeira coisa que você vê é a face de Deus? É o próprio Deus que acabou de te gerar, criar você. Então eu fico imaginando, meu Deus, que coisa incrível que foi aquilo. Lá no céu eu vou falar com Adão: fala aí, meu irmão, você levou um susto. Levou ou não levou? Como é que foi? Gente, quando eu for para o céu, vocês vão me ver lá, conversando com todo mundo. Olha, tem umas coisas que eu tenho certeza que vai ter no céu. Conversa, banana, farofa. Ué, vocês não gostam disso não?
Vai ter farofa no céu. Quem aqui gosta de farofa? Vamos marcar a festa da farofa, gente. Eu amo. Com banana, então, melhor ainda. Entendeu? Isso vai ter no céu, tenho certeza que vai ter no céu. E torta de limão. Tá? Então imagina, quando eu chegar no céu, eu vou falar: Adão, me conta, qual foi a tua emoção, né, de ver aquilo? Porque, gente, Deus sopra o fôlego de vida. Ele respira aquilo, abre os olhos, pá, o Abba Pai estava diante dele. O Deus criador de todas as coisas. Era o alfa e o ômega naquele momento. Era o princípio e o fim. Era o grande eu sou diante de Adão. Então um relacionamento desse é algo tremendo. E aí Deus chega e fala para ele: vem cá, Adão, vem cá, meu filho, deixa eu te apresentar o condomínio fechado onde você vai morar. Por isso que eu gosto de morar em condomínio. Eu moro em condomínio. Primeiro porque eu gosto de gente, já falei para vocês. Eu gosto de gente. Eu faço amizade com o porteiro. Nesse condomínio que eu estou morando não tem. Mas no outro condomínio que eu morava, gente, eu fazia amizade com o porteiro. De manhã eu fazia o meu pão com manteiga, meu café com leite, levava um para ele também. Os porteiros lá entraram magrinho e saíram gordo. Quando eu mudei de lá, ficaram tristes. Agora nós vamos passar fome, né? Então Deus chega para Adão e fala: vem cá, meu filho, olha aqui o condomínio fechado onde você vai morar. E Adão olha aquelas coisas lindas, e ele vê árvores, ele vê flores, ele vê tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí Deus falou com ele o seguinte: olha, deixa eu combinar uma coisa aqui com você. Você não vai ficar aqui de alegre só, sem fazer nada, não. Tem algumas coisas que eu vou passar como tarefa. Primeiro, eu quero que você dê nomes aos animais. Porque, gente, tinha que dar alguma coisa para ele fazer. Tinha. Você tá achando que você vai servir Jesus, você vai ficar só, aleluia, vai nascer uma asa aqui em mim, daqui a pouco eu estou voando, vou virar anjo. Não é assim, não. Aceitou Jesus, ó, se prepara, porque a vida não para. O reino se movimenta. Quando Deus me deu esse nome, Rodrigo, me ensinaram que o nome da igreja tem a ver com a identidade da igreja. E aí nós lá, então, vamos colocar Reino em Movimento, era um nome que estava no meu coração. E aí vamos colocar Reino em Movimento. Meu filho, desde que nós mudamos para Reino em Movimento, a gente não para de movimentar. Falei: Deus, acho que eu vou falar Reino em Movimento de segunda a sexta, né? Porque não dá, a gente não para, mas glória a Deus por isso. Então Deus dá uma ordem: olha, Adão, é o seguinte, você vai pôr nome nos animais, você vai cuidar aqui do jardim. E uma outra tarefa que eu vou te dar, Adão: todos os dias, na viração do dia, eu vou descer para me encontrar com você. Adão, nesse momento, eu virei todos os dias, na viração do dia, para nós dois caminharmos pelo jardim e para a gente conversar, para nós nos relacionarmos. Olha que coisa linda, gente. E aí Adão então vai para a sua tarefa. Começa a vir os animais, né? Você imagina. Ele olhou para isso aqui. Bom, deixa eu ver. Tá com uma cara de vaca. Vai chamar vaca. Ah, esse aqui é bem grande. Elefante. Aquele pescoçudo ali, girafa. Tudo foi Adão que deu nome. Você entendeu? Que Deus permitiu ao homem que ele trabalhasse dessa maneira. E aí Adão fez tudo que Deus, né, mandava, fazia o trabalho dele. Mas na viração do dia, eu imagino Adão naquela expectativa. Ai, tá chegando o horário. Ai, meu Deus, eu não vejo a hora do Pai aparecer. E quando eu começar a ouvir o barulho dos passos, eu já vou correr para o lugar onde Ele está. Porque quando Ele me perguntar: Adão, onde estás? Eu já vou gritar: Senhor, eu estou aqui. Tinha uma expectativa dentro do coração de Adão. E nesse tempo, Eva também já estava ali ao lado dele. Você sabe que Deus criou Eva para Adão não morrer, né? Você sabia disso? Não sabia? Ah, gente, eu sou a única mulher que estou pregando aqui. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Deus olhou, viu Adão lá, colocou o nome dos bichos. Aí ficou ele meio jururu no canto. Falei: meu Deus, vai morrer o bichinho.
Deixa eu colocar alguém ali para animar a vida dele, para dar cor, para dar alegria e coisa e tal. Aí Deus criou a mulher. Que a mulher é a alegria da vida de um homem. É ou não é, mulheres? Pelo amor de Deus, não me seja aquela mulher rixosa. Você sabe que a mulher rixosa, ela não tem um espaço entre a sobrancelha, ela só fica assim. A boca dela é muito parecida com a boca de um pato, porque ela fica assim, ó. Não seja esse tipo de mulher. Seja aquela mulher agradável, sorridente, brincalhona, que o marido tem o maior prazer de voltar para casa. Ou até os que não são casados têm prazer de estar perto de uma mãe feliz, uma irmã feliz, né, gente? Pelo amor de Deus, mulheres, que Deus cuide de vocês. Lembra, tá? Da sobrancelha e do bico de pato. Tá bom? Não esquece, não. E aí, todos os dias, Deus descia. Na viração do dia, Ele vinha. E Adão ficava ali naquela expectativa. Eu acho que tinha dia que Adão até acelerava o passo. Deixa eu ficar mais aqui, porque eu sei que o Senhor vai vir desse lado aqui. Assim eu já estou mais perto. E quando ele começava a ouvir os passos do Senhor, porque Deus sempre vinha. Ele disse que viria, que Ele se manifestaria, que Ele viria para se relacionar com Ele. Então Adão estava lá. Eu imagino que havia momentos que os passos de Deus começavam a fazer barulho e Adão já gritava antes de Deus perguntar: ei, Senhor, eu estou aqui. Ele queria se relacionar com Deus. Ele desejava aquilo. Eu imagino Adão caminhando ao lado do Senhor e perguntando para Deus tudo o que ele queria saber. Senhor, por que o Senhor desejou criar tudo? Por que o Senhor decidiu me fazer do pó da terra? Por que eu sou diferente dos animais? Por que o céu é dessa cor? Por que isso? Porque aquilo ele podia perguntar tudo. Porque se fosse eu no lugar de Adão, Deus ia falar: querida, amanhã eu volto. O mundo não vai acabar hoje. Amanhã você fala mais. Você entendeu? Adão tinha esse relacionamento com Deus. E quando eu começo a pensar nisso, quando eu começo a olhar isso dentro da palavra de Deus, eu fico imaginando aquele olhar de Deus, o prazer de Deus em falar com aquele homem que Ele havia criado. Com aquele homem que Ele soprou nele o fôlego de vida, que colocou nele, que fez ele a imagem e semelhança da Trindade. Você entendeu que Deus nos fez parecido com Ele? No que eu me pareço com Deus? Na forma que eu quero me relacionar, na forma de amar, na forma de me expressar, na forma de perdoar. Eu tenho que me parecer com Deus, porque isso é característica dEle. Então Adão tinha tudo isso, né? Vamos imaginar isso, gente. Começa a imaginar Deus conversando, perguntando. Chegou a viração do dia, Ele não falhava. Adão, estou aqui, Senhor. E Deus começava a conversar. E Deus passou tarefas para ele. Já colocou o nome dos animais? Já, Senhor, hoje eu terminei todos. Que bom, Adão. Olha, você sabe que esse jardim todo, que esse condomínio todo aqui é para você. Você pode comer de todas as árvores que são frutíferas, mas não se esqueça, tem uma, só uma. Essa eu não quero que você se aproxime dela. Talvez Adão tenha perguntado maiores detalhes daquela árvore, mas era a única coisa que Deus falou para ele: isso você não vai fazer. E aí quando a gente se depara com a queda do homem, quando ele então vai e come do fruto daquela árvore que não era para ele comer, o que mais me dói nisso é saber que foi uma coisa assim, tão boba, tão pequena, era um paraíso inteiro, era um jardim inteiro, um condomínio inteiro, e ele, por causa de uma coisa pequena, que ele não demorou ali 3 dias mastigando o fruto, com certeza foi uma coisa muito rápida, deve ter sido uma mordida apenas. E a gente vê que por uma coisa tão pequena, tão ridícula, o homem perde essa comunhão com Deus. Porque naquele momento, quando o pecado entra na vida do homem,
começa uma divisão entre ele e Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não é ele que faz uma separação, é o meu pecado, é o seu pecado. E queridos, uma coisa você tem que admitir junto comigo: pecar é gostoso. Pecar é gostoso. Eu nunca me envolvi com drogas, mas eu sei que um drogado fala que a droga dá o maior barato. O maior barato que ele fica lá, tudo doidão, né? Tudo é azul, tudo é vermelho. Alguém pode ligar um ventilador aqui para mim? Porque eu sou uma mulher tocha. Vocês já viram que eu estou me derretendo aqui, né? Por favor. Então, você vê que um drogado, ele diz que ele está no maior barato. Ele vê tudo colorido, ele vê tudo bonito, vê tudo diferente. Quero ver um cara fumar um cigarro de maconha e quando ele dá aquela tragada, o olho pular para fora. Pá! Caiu o olho direito. Na outra tragada, o outro olho. Pá! Ah, tô cego. Tô cego. Obrigada, mãezinha. Viu, gente? Vamos aplaudir a vida da minha mãe. Olha que coisa mais linda. Glória a Jesus. Amém? Mãe, depois tiver chocolate aí também, sei. Tô brincando. Se o cara, na hora que adulterasse, explodisse o coração dele, pá, jorrasse sangue para todo lado, ele ia fazer de novo? Então, gente, a pessoa peca, porque pecar é gostoso. É mais fácil mentir, é mais fácil enganar, é mais fácil procurar os prazeres momentâneos. Então, Adão, ele se entrega a uma coisa ridícula, a uma coisa ali que era muito breve, era muito rápida. Como é o pecado é muito rápido. Às vezes por conta de 10 minutos, um homem perde o seu casamento, porque ele vai e se entrega aos braços de uma mulher adúltera. Ou a mulher, né, nos braços de um homem adúltero. Às vezes por questão de minutos, um jovem perde a sua salvação, entra numa linha de pecado, porque ele vai querer agradar um amigo. Porque os amigos falam: ei, e aí, como é que é? Você é o único que não experimentou, é o único que não faz. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes não é preciso nem minutos, questão de segundos, você já vai perder a sua comunhão com Deus. Adão pecou descaradamente. Descaradamente. E o problema maior de quem peca é que a pessoa, quando peca, ela quer justificar o seu erro. Adão, não, foi a mulher. Mulher, foi a serpente. Sabe aquela coisa de você terceirizar? Não, eu fiz isso porque eu estava mal. Eu fiz isso porque, foi um instinto. Eu fui casada 23 anos. Meu marido caiu em adultério. Foi embora. Bobo. Perdeu. Ele perdeu, com certeza. E ele foi embora. Mas assim, durante a nossa vida de casados, nós não tivemos filhos. Eu não pude gerar filhos biológicos, mas Deus me deu uma multidão de filhos do coração, espirituais, que eu amo e sou mãezona mesmo. Pode perguntar, sou ou não sou, Renan? Sou. Ligo, falo: meu filho, você é lindo, meu filho, você é cheiroso, mas você fez um negócio feio. Não sou assim? Eu começo beijando primeiro, depois eu bato. Aí eu beijo de novo, daí eu bato mais. Depois eu beijo, porque ele lembra que eu beijei no começo e beijei no fim, né? No meio, apanhou. E assim, nós não pudemos ter filhos. Mas sempre na minha casa passaram pessoas que moraram temporariamente lá. E eu me lembro que um dos meninos que morou em casa, o Gabriel, que foi um dos que mais marcou a minha história, ele veio para minha casa, era um moço lindo, 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 lindo. Gente, eu chegava com ele na igreja, no final do culto fazia uma fila. Sabe quando as pessoas vêm pedir oração? E o Gabriel, ele já era obreiro: filho, você vai ajudar a orar. Tá bom, ele ficava aqui. Na minha fila tinha meia dúzia, na fila do meu ex-marido tinha mais meia dúzia, na fila do Gabriel tinha 30 moças. Era assim.
E aí eu falei para ele, ó, deixa eu te ensinar uma coisa. Antes de Jesus, você fazia o que você queria e o que você não queria. Mas agora você é um menino santo. E você vai aprender que santidade é uma decisão. Mas pastora, e ele era carioca, ele fala, mas pastora, como que eu faço quando me vier o desejo? Eu falei, você engole ele, porque você não é bicho. Bicho não se segura. Você é um homem de Deus. E isso é uma realidade. Porque Adão, ele tinha que se lembrar que ele era um homem de Deus. Um homem de relacionamento com Deus. Ei, Deus vinha todas as tardes. Adão, vamos passear. Vamos conversar, vamos trocar umas ideias. Mas uma questão de segundos ele troca tudo aquilo. E o problema do pecado, como eu te falei, é quando você terceiriza, você não assume que você errou, que você falhou. Pastor Rodrigo está ministrando um curso de educação financeira lá na minha igreja. E, gente, ele só deu 2 aulas. Eu juro para vocês que depois da primeira aula eu queria me enfiar embaixo da cadeira. Eu falei, eu não vou sair daqui hoje. Não vou sair daqui, não deixa ninguém me ver. Porque você se acha em cada coisa errada. Ele fala umas coisas lá, ele diz, né, ele falou assim, gente, eu vou ensinar para vocês, apesar, né, de eu ser um pastor e tudo, o que eu vou ensinar são coisas práticas, não tem a ver com a Bíblia, tem a ver com o nosso dia a dia. Mas eu juro para vocês, Deus está revelando coisa para ele lá. Está revelando coisa para ele. Porque ele fala uns negócios, só vejo um olhando para o outro, é mulher cutucando o marido. A minha discípula, né, que é tesoureira da igreja, ela olha para mim, eu falei, disfarça, pelo amor de Deus. Você está me envergonhando. Você entendeu? Porque a gente precisa assumir. Eu sou uma apóstola, mas eu também erro. Eu preciso aprender, eu preciso reconhecer que Deus é na minha vida e que o meu testemunho com Ele tem que ser grande. As pessoas têm que ver Deus em mim. As pessoas têm que saber que eu sou amiga dEle. E quando Adão peca, olha para você ver o caminho do pecado, como o pecado afasta. Como o pecado, ele gera um barulho na alma. No seu ouvido espiritual você não consegue mais ouvir a Deus, porque daí você quer que Deus te responda, Senhor, por que eu estou com esse problema? Mas você não quer admitir que você errou. Mas Deus não quer falar comigo, não, Deus quer falar sim, só que Ele quer te mostrar o que você fez. Ele quer falar para você que está errado, porque Ele te conhece, mas a gente não quer ouvir. Quando eu era criança, às vezes eu fazia uma coisa errada, minha mãe chegava e ia me cobrar. Eu, não, mãe, eu não fiz. Ela olhava para mim, você fez. Não, mãe, eu não fiz. Você está mentindo. Ela falava para mim, mãe, eu não estou mentindo. Tá sim. Como é que você sabe que eu estou mentindo? Porque você não está olhando para mim. Você está falando e você não olha para mim. Aí eu, realmente, menti. Aí surgiu uma outra situação, eu fui mentir de novo. Aí eu fiquei assim no olho dela, mãe, eu não fiz. Ela, você está mentindo. Mãe, eu não estou mentindo. E olhando no olho dela, você está mentindo. Mãe, eu estou olhando para você então, teu olho está brilhando. Falei, não dá para mentir para essa mulher. Com Deus é assim. A gente quer arrumar uma desculpa. A gente quer, sabe, fugir de um confronto com Deus. Prova disso é que no dia que Adão peca, ele e Eva comem do fruto que não era para comer. Eles falharam com Deus. Na hora eles olharam para o outro e viram que eles estavam nus, correram para se vestir. Um mau gosto terrível, porque foram se vestir com folha, né, de bananeira, sei lá o que, mau gosto. Adão não sabia nada de moda, né? Vai lá, se esconde, a Eva também, com a folha de bananeira, achando que aquilo ia resolver alguma coisa. E o pior de tudo é que o lugar aonde Deus viria, o lugar de encontro com Deus, eles se afastaram daquele lugar. Porque a tendência que nós temos quando o pecado entra na nossa vida é não ouvir mais a Deus. Eu não quero ouvir porque Ele vai me corrigir, Ele vai me repreender. E a gente sabe que está errado. É ou não é verdade? Presta atenção.
Lá na minha igreja é assim. Eu sei que isso não acontece aqui, eu vou falar da minha, tá bom? Eu marco uma coisa lá, olha gente, vai ter uma reunião para obreiros, pastores e tal. A reunião vai ser sábado, 5 horas da tarde. Chega às 5 horas da tarde, aparece uma turma lá. E faltam pessoas. Depois que a reunião passa, vou eu no meu WhatsApp e está lá a pessoa. Apóstola, não fui. Falei, bom, você não veio, eu já sei. Não sou cega, não te vi. Mas pode ver, a pessoa só justifica depois, ela não liga antes. Apóstola, eu não vou, porque ela sabe que eu vou falar, por que você não vem? Não, porque isso, porque... Não, meu amor. Eu vou argumentar, eu vou mostrar para ela que é importante a presença dela. E ela vai ter que reconhecer e vai. Então as pessoas nunca justificam antes, elas dão uma desculpa depois. Presta atenção. E Adão, o que ele faz? Ele não quer se encontrar com Deus. Ele se cobre com aquelas folhas, vai para um outro lado. Mas o fato mais importante dessa história, gente, o que me enche de alegria e de satisfação e que renova a minha fé, é saber que na viração do dia, mesmo sabendo que Adão já havia pecado, Deus veio ao encontro do homem. Ele não falhou. Naquele horário, naquele momento, ele desce. Ele vem naquele mesmo lugar e ele começa a caminhar pelo jardim. Adão começa a ouvir os passos, mas agora já não tem aquela expectativa, aquela alegria de se encontrar com o pai. Ele tem medo. Ele foge. Ele tenta se esconder. Ele esquece que num relacionamento você passa a conhecer muito mais a pessoa. Presta atenção, as pessoas que você conhece intimamente, quando você vê uma coisa, meu Deus, isso aqui parece com fulano. Pode ver, quando você conhece uma pessoa de verdade, você compra um presente para ela e você não erra, porque você conhece o gosto dela. Você conhece o gosto dela. Você sabe que não adianta ela fazer cara de vaso. Sabe o que é cara de vaso? Eu tenho umas discípulas que são comissária de bordo, aeromoça. E aí, eu sempre, né, que eu viajo de avião e tal, já viajei muito de avião, viajo sempre. Eu perdi o medo de avião quando eu fui daqui para a China, que foram 30 horas de viagem dentro daquele negócio flutuando no céu. Lindo, né? E aí, quando dava uma turbulência, o que eu fazia? Eu via aqueles... A primeira coisa que eu fazia era olhar para os comissários de bordo. E eles estavam lá. Cinto, por favor. Põe o cinto. Cinto, por favor. A sua poltrona. Você coloca direitinho. Essa bolsa, posso colocar aqui em cima? Rindo. E o negócio está lá balançando. Por favor, por favor. Aí, gente, aquilo me dava um alívio. Eu falei, bom, ele já conhece. Se ele está feliz desse jeito, isso aqui não vai cair nunca. E eu ficava de boa. Aí as minhas discípulas fizeram um curso, foram trabalhar na TAM, né? E tudo mais. Aí um dia elas estão conversando comigo, elas falaram assim, apóstolo, hoje nós tivemos uma aula super legal. Falei, sério, filha, o que você aprendeu? Eu aprendi a fazer cara de vaso. Cara de vaso? É quando dá turbulência a gente fica assim. O cinto, a ponta. Você tá brincando? Às vezes o avião tá caindo, tá parando tudo, vai morrer todo mundo e a gente tem que fazer cara de vaso. Agora o negócio tá turbulência, eu fecho o olho e começo a orar. O sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Mas não tenho medo de viajar não, tá? Não tenha medo. Tem gente que fala, eu não viajo porque eu tenho medo de avião. Pelo amor de Deus. Tenha medo de barata, mas não tenha medo de avião. Mas e se eu morrer? Ó que coisa chique. Morreu num acidente aéreo. Melhor do que falar assim, deitou, dormiu, não levantou. Por favor, muito simples. Entendeu? Então, um negócio assim. E aí, quando a gente peca, às vezes a gente quer fazer essa cara de vaso para Deus. Não fiz nada. Quem que quebrou aqui foi o gatinho. Entendeu? Que nem criança. A gente quer fugir desse confronto. E Adão fugiu. Deus desce na viração do dia como sempre ele fazia. Ele começa a caminhar pelo jardim. E ele começa a perguntar, Adão, cadê você?
E aí Adão não responde. E Deus insiste: Adão, cadê você? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Mal vestido e escondido? Claro que ele sabia. Mas ele queria a manifestação daquele que se relacionava com ele todos os dias. E ele insiste: Adão, onde está você? Até que Adão responde: Senhor, eu vi que era o Senhor, eu tive medo e me escondi. Então o medo de se relacionar com Deus já é uma grande demonstração de que algo está errado em nós. Nunca em Deus. O erro sempre vai estar em nós. Sempre. O erro sempre vai estar em nós. Um dia uma discípula chegou para mim e falou: apóstolo, eu queria que a senhora orasse pelo meu casamento. Eu sofro tanto. Eu falei: sério, filha, sério. Qual é o problema? Não, meu marido, ele chega do serviço cansado, nervoso, ele não me dá atenção, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim: ele te proíbe de vir na igreja? Não, de jeito nenhum. Pode estar cansado do jeito que for, vem e me traz de carro, fica dormindo dentro do carro, me esperando, me leva embora. Ele bate em você? Não, nunca encostou um dedo em mim. Ele xinga de palavrão? Não, também não. Falei: então larga a mão de ser mole e comece a glorificar Deus pelo marido que você tem. Teu marido está cansado, a única coisa que ele tem é cansaço. Faz uma comida bem gostosa, deixa o homem tomar um banho, deixa ele descansar, glorifica a Deus. A não ser que você queira que eu ore agora para ele mudar, mas eu vou orar assim: Senhor, que esse homem bata nela todo dia, que esse homem proíba ela de vir na igreja, rasgue todas as roupas dela para ela não vir na igreja, e que ele maltrate ela. Você quer essa oração? Ela: Deus me livre. Eu falei: então vai, sai da minha frente, sai falando para todo mundo que você é feliz. Ela olhou para mim, depois de um tempo ela voltou e falou assim: a senhora é terrível, né? A senhora me fez enxergar que eu não queria admitir que a errada era eu. Então quando você assume o seu erro, é mais fácil de você resolver o seu problema. É muito mais fácil. Adão então olha para Deus e Deus fala assim: e aí, Adão, mas quem te disse que você estava nu? Senhor, eu estava nu, fiquei com vergonha, fiquei com medo. E aí ele começa a terceirizar o problema. E aí vem toda a consequência daquilo, que você também já sabe. Que o homem passa a ganhar o pão de cada dia com o suor do trabalho dele. Que a mulher começa a gerar filhos com dores. Que a serpente passa a ser um animal rastejante. Eu não imagino nem como era antes. Deus me livre, bicho feio. Entendeu? E aí começa toda aquela separação. Por quê? Porque um dia Adão se distraiu. E ao invés dele ficar com o coração na expectativa de ouvir a Deus, ele ouviu a voz da mulher, que ouviu a voz da serpente. E eu quero dizer para você que essas vozes, elas nos perseguem todos os dias. São aquelas pessoas que vêm e te desanimam, desqualificam o que você faz. Mas por que você está indo nessa igreja? Não, porque não sei o quê? Não, mas tem que fazer isso. E aí, essas igrejas com a parede preta, isso aí é de Deus? Não, isso aqui não é de Deus. Eu sou de Deus. Minha igreja também a parede é preta, tá, gente? Se eu pudesse, a cadeira era preta. Todo mundo só vinha de preto. Eu gosto de preto. Entendeu? E aí começam a querer te desqualificar, começam a te dar conselhos que não vão te levar a nada, só vão te distanciar de Deus. Gente que não quer acrescentar, só quer te atrapalhar. Lembra do barulho do funk, do sertanejo, que não me deixava me concentrar no que eu tinha que fazer? São os barulhos que vêm na nossa vida para nos desanimar. É aquele barulho que, sabe, quer te separar da comunhão de Deus. É aquele barulho que quer fazer com que a voz do seu pastor seja a pior voz a ser ouvida. Sendo que da boca do seu pastor saem palavras de vida. Que a visão do pastor, ela é mais ampliada do que a tua. Você não está enxergando, mas ele já viu, ele já viveu. Ele já sabe, ele tem experiência. Então quando ele diz para você: não, meu querido, engulo não.
Vai embora para casa e fala: Deus, me explica, eu não entendi nada, mas se é não, é não. E depois você vai entender. E se ele te disser sim, você pode, você é capaz, entenda que ele vai, o próprio Deus vai te capacitar através da vida desse homem, dessa mulher que cuida de você. Então ouvir a voz que nos orienta é ouvir a voz que nos leva à conquista. É ter essa comunhão com Deus, sabe? É reconhecer que em determinadas áreas eu sou muito boa, mas em determinadas áreas eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me aconselhe. O dia que eu conheci o pastor Rodrigo, eu falei para ele: meu irmão, vou grudar em você, não solto mais. Né, Rô? E grudei mesmo, viu, Daiane? Eu converso. Rodrigo, o que você acha disso? Aí ele vem, me fala. Algumas coisas também a gente compartilha um com o outro. Algumas ideias, né, Rodrigo? Vamos fazer cor-de-rosa. Não, Rodrigo, cor-de-rosa não vai ficar legal. Vamos mudar para cinza. Entendeu? E aí a gente, ajuda o outro. Isso é ser amigos do reino. Fique perto de pessoas que acrescentam na tua vida. Se você não é uma pessoa acostumada à oração, grude em alguém que ora. Eu vou grudar naquele ali que está desanimado. Pelo amor de Deus. E aí, como é que você está? Estou mal. E você? Estou pior. E o que a gente faz? Vamos para vaca louca. Entendeu? Vai lá naquele que ora, naquele que vai te falar: vamos jejuar, vamos buscar Deus, vamos ler a Bíblia, vamos para a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Adão, ele caiu no pior pecado, que é o pecado de ouvir a voz errada, é ouvir o ruído errado. E eu vou provar para você que Deus, Ele nos faz capaz de atravessar os ruídos que querem nos atrapalhar. Deus, Ele é capaz de fazer com que os ruídos não desnorteiem, não nos tirem fora do propósito. Eu quero fazer uma coisa aqui com vocês, quer ver? Deixa eu ver quem que eu vou usar aqui. Renan, eu ia usar o Maurinho, mas o Maurinho está todo de fone ali, deve estar trabalhando. Né, Maurinho? Maurinho é bênção, gosto muito do Maurinho. Eu comecei a amar essa igreja por causa da vida do Maurinho e da Giovana. Eles são tão de Deus, que eu falei assim: esse menino, essa menina, tem uma unção tão grande que eu imagino como são os pastores dele. Lembra que eu te falei? Acertei, né, filho? Glória a Deus. Mas eu vou usar o Renan. Renan, meu discípulo, fica de pé, Renan. Você vai ser minha cobaia. Esse menino bonito, vem aqui, meu filho, o povo te vê. Comprometido, tá, gente? Meninas, desculpem, né? Comprometido. Renan, quero que você vá lá para a porta, para trás daquela irmã que está com um bebezinho no colo lá. Fica lá atrás. Não vai embora, o culto não acabou ainda. Só fica lá, amém? Tá bom? Vai lá. Deixa eu esperar ele chegar. Renan, você está me ouvindo? Está me entendendo? Perfeitamente. O microfone está na altura? Top. Se eu falar aleluia, você vai repetir aí. Então eu vou falar uma palavra aqui, você repete aí, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Tá me ouvindo super bem. Glória a Deus. Tá vendo? Não tem nenhuma interferência. Agora nós vamos fazer o seguinte. Começa a conversar com a pessoa que está aí do teu lado. Qualquer coisa, mais alto. Começa a conversar, gente. Toca alto. Vai, fala alto. Está me ouvindo, Renan? Mais ou menos. O Renan disse que não está conseguindo me ouvir. Ele disse que não está conseguindo me ouvir. Eu não usei o microfone, vocês falaram bastante alto. Eu vi que teve gente até perguntando, trancou a porta? Você trancou a porta? Você prestou atenção? Tá? Então vamos fazer de novo aqui a mesma dinâmica. Começa a falar aí. Vai, fala. Pode continuar a falar.
Amém. Amém. Pode aplaudir a Jesus aí. Vocês não diminuíram o barulho, os ruídos. O teclado continuou tocando alto. Renan, você conseguiu ouvir o que eu falei para você? Por que você conseguiu ouvir? É assim que a gente tem que fazer com Deus. Quando você chega perto dele, pode existir o ruído mais alto que tiver no meio do teu caminho, as interferências do inferno, a voz do inimigo, as situações que ele levanta contra você, tudo aquilo que quer te atrapalhar. Isso não vai impedir você de ouvir a voz de Deus. Mas para isso, você precisa sair de onde você está e vir para perto dele. A linguagem de Deus é uma só: santidade. Essa é a linguagem do Senhor. Nós somos limitados. Eu não falo muitos idiomas, eu sei algumas palavras. Nem inglês eu falo direito. Já viajei muito, mas não falo direito. Mas se, por exemplo, eu gritar aqui, ó, Hirashai Masen. Alguém sabe o que quer dizer? Não tem nenhum japonês aqui? Hirashai Masen quer dizer, seja bem-vindo. Se eu gritar bem alto, Hirashai Masen, você consegue decifrar? Só porque eu já falei. Mas o grito resolve? Não. Com Deus é assim, não adianta você gritar uma linguagem qualquer. O único idioma que Deus ouve é santidade. Então eu saio do lugar que eu estou, eu chego para perto de Deus, e os ruídos dessa vida nunca vão me atrapalhar. Amém? Vamos orar? Fique em pé, por favor. Se você quiser cantar alguma canção. Feche seus olhos agora. A coisa mais difícil que existe é no meio de uma tribulação, no meio dos barulhos que atormentam a nossa alma, o nosso espírito, no meio das palavras de acusação do inimigo, a gente ir para perto de Deus. Há uma tendência muito grande em nós nos afastarmos de Deus. Eu falei para vocês aqui que eu já fui casada. Fazem 13 anos que eu sou separada. E no dia que meu marido foi embora de casa, eu tinha duas opções: ser uma mulher comum, dar umas vassouradas na cabeça dele, vontade não faltou, dar umas vassouradas na cabeça da menina, né? Eu tinha o direito de largar tudo, abandonar tudo, deixar o altar, porque estava doendo em mim. É uma dor, gente, que só quem passa por isso sabe dizer o que é. É uma dor de um relacionamento de 25 anos, entre namoro, noivado e casamento. Eu me casei muito jovem. Eu dei a minha juventude para ele, eu dei minha vida para ele. Então você começa a se corroer diante daquela situação. E eu podia ser uma mulher comum, largar tudo e ir embora. Eu podia ir embora do país, eu podia trabalhar fora. Eu não era uma pessoa qualquer, uma pessoa formada, profissional. Eu podia, sabe, ganhar muito dinheiro, largar tudo. E ninguém podia falar nada, porque todos iam usar o argumento: ah, coitadinha, foi traída, né? Marido trocou ela por outro. Todo mundo ia me dar razão. Mas eu tinha uma outra escolha, que era ser uma mulher indesistível. E quando eu pensei nessa segunda opção, eu me lembro que eu estava no chão, sentada no chão da cozinha da minha casa, com as costas na parede, um azulejo gelado, chorando. Parecia que cada lágrima que saía do meu olho era como se fosse um aço que corroía a minha pele, de tão quente, de tão doída. E eu me lembro que eu levantei daquele chão e eu falei: Deus, eu não posso ouvir a voz da minha razão. Eu não quero ouvir o que o inimigo está falando na minha mente agora. Se o Senhor falar no meu ouvido,
se o Senhor me colocar de pé, se o Senhor continuar derramando da tua unção e da tua graça na minha vida, Deus, nada vai me parar. Nada. E naquela hora eu ouvi nitidamente a voz do Senhor no meu ouvido. Ele falou: filha, ele falou assim: filha, eu não abandonei você. Eu estou aqui e eu vou segurar nas suas mãos. Você não vai desistir. Eu não vou deixar você desistir. Porque todos os dias, em todas as situações, eu vou estar com você. Então eu me levantei daquele chão e eu falei para Deus: Senhor, eu não te sirvo pelo marido que o Senhor está permitindo ir embora. Eu não te sirvo pela casa bonita que eu moro, pelas roupas que eu tenho, por tudo que eu tenho. Eu te sirvo pelo que o Senhor é. E assim eu tenho servido ao Senhor. Então coloque isso no teu coração. Coloque o desejo de ouvir a voz de Deus acima de qualquer outra coisa. Não se permita ser roubado. Não se permita perder a oportunidade de ouvir o Senhor falar, porque Ele continua vindo na viração do dia. Ele continua se manifestando. E é algo tão tremendo, porque até quando a gente falha, até quando nós pecamos, Ele vem. E Ele não aponta o dedo. Eu conto para Ele: Senhor, eu errei, como é que eu fui capaz de fazer isso? E quando Ele chega em mim, arrependimento e o desejo de ouvir a voz dEle, Ele me levanta e Ele me põe para caminhar de novo. Então feche seus olhos agora e pensa qual é o ruído que tem te roubado. Qual é a voz que tem sido lançada aí no teu coração para gerar em você um desânimo, para gerar em você um descrédito? Qual é a situação que te rouba da presença do Senhor? Foge dela, não se